Quando a gente pensa no rei Arthur, qual a primeira imagem que vem na cabeça? A távola redonda, claro, aquele símbolo máximo de honra, de irmandade. Mas e se esse ideal todo de igualdade fosse, na verdade, uma fachada? E se a távola redonda não fosse sobre unir, mas sim sobre controlar? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora. Vamos desmontar essa lenda para descobrir uma camada muito mais complexa e, olha, bem mais fascinante por trás do mito. Chegou a hora de olhar para Camelot com outros olhos. A história que todo mundo conhece, né? Aquela que a gente aprendeu é que a távola redonda foi criada para que nenhum cavaleiro se sentisse mais importante que o outro. Todos ali, sentados em círculo, iguais em dignidade e importância, uma irmandade baseada só no mérito e na honra. Uma ideia linda, não é mesmo? Só que para entender a verdade a gente precisa ir direto na fonte, o livro A Morte de Arthur, de Thomas Malory. E o contexto em que essa história nasceu, bom, não tem nada de conto de fadas. Pelo contrário, é um período de puro caos, de traição e de guerra civil. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O Malory não escreveu essa história num castelo luxuoso, não. Ele escreveu de dentro de uma prisão, no meio da violentíssima Guerra das Rosas. Essa atmosfera de conspiração, de luta pelo poder, está impregnada em cada página. E isso dá para a lenda um realismo político que, convenhamos, a maioria das adaptações simplesmente ignora. É importante saber que o Malory não tirou a lenda do zero. Ele foi, na verdade, um compilador genial. Ele juntou várias histórias francesas mais antigas, que são conhecidas como Cyclus Vulgata, e transformou numa saga única. Mas aqui está o pulo do gato. A versão que a gente mais conhece foi editada por um cara chamado William Caxton. Foi ele que popularizou a história. Só que para isso ele deu uma suavizada no texto original que era muito, mas muito mais brutal. E essa edição acabou escondendo um pouco da frieza política que a gente está prestes a descobrir. E é aqui que a nossa análise dá um giro de 180 graus. Vamos deixar de lado a imagem romântica e passar a olhar para a távola redonda com uma lente de pura estratégia política. E a revelação que está lá no texto original é, para dizer o mínimo, chocante. Lê do engano, essa frase, tirada da análise da obra, é poderosa e resume perfeitamente a quebra de expectativa. A ideia de uma irmandade de iguais? Pois é, um grande e estratégico engano. Então, a coisa toda é essa. De um lado, você tem o ideal, o romance. Do outro, a realidade política da obra do Malory. A távola redonda como um brilhante mecanismo de controle, uma ferramenta para que o Arthur garantisse o poder e a estabilidade do reino dele. E como isso funcionava na prática? A estratégia era simplesmente genial. O Arthur criava essas jornadas grandiosas, tipo a busca pelo Santo Graal, mas com um propósito escondido: mandar os cavaleiros mais fortes, mais ambiciosos, ou seja, os mais perigosos para ele, para bem longe de Camelot. Enquanto eles estavam lá, ocupados em missões super nobres, não sobrava ninguém para desafiar o trono. A paz no reino era garantida não pela honra, mas pela simples ausência de concorrentes. Mas calma, a intriga não para no rei Arthur, não. Tinha uma mente ainda mais estratégica por trás de tudo isso. Uma figura que orquestrou não só a távola, mas o próprio reinado do Arthur. Vamos falar do verdadeiro mestre desse jogo. Exatamente, o Merlin. No texto do Malory, ele é o verdadeiro arquiteto de tudo. Ele é muito mais que um mago, ele é um mestre da política. A mente que posicionou cada peça no tabuleiro de xadrez do reino, incluindo a távola redonda, para garantir a estabilidade que ele mesmo planejou. E isso leva a gente a uma conclusão, olha, impressionante. Nesse grande xadrez político jogado pelo Merlin, até o rei Arthur era uma peça, ainda que fosse a mais importante do tabuleiro. Ele não era o único jogador, mas sim uma parte fundamental de um plano muito, muito maior que foi desenhado desde o nascimento dele. Quando a gente entende isso, a lenda arturiana inteira muda de figura. Deixa de ser só uma historinha de fantasia e heroísmo, sabe? Ela se transforma numa crônica fascinante sobre poder, sobre controle e sobre a genialidade da estratégia política disfarçada de nobreza. Então, resumindo a ópera, a távola redonda, lá na sua origem literária, era um instrumento de poder. As missões nobres serviam a um propósito bem pragmático. O caos da Guerra das Rosas deu para a história essa profundidade política toda. E o Merlin, o Merlin era o grande jogador por trás de tudo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. A história do Arthur mostra como os mitos podem carregar significados bem escondidos.
Então, que outras lendas que a gente ama e conta por aí podem ser, na verdade, crônicas sobre poder, estratégia e controle? A resposta pode mudar o jeito que a gente vê todas as histórias.